gira, 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 roda. Volta e meia, tudo volta. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Roda de Sansara. Comigo José e com meu amigo Paulo. E aí Paulo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Zé. Estamos aí na caminhada com uma alegria muito grande de receber uma pessoa iluminada aqui no isso podcast aí. Roda de Sansara. Então, a nossa convidada de hoje é psicóloga, terapeuta floral e professora de yoga. Tudo bem, Jade Goulart? Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Paulinho. Muito obrigada, Zé. É uma honra participar do podcast Roda de Sansara. A honra é nossa, né, Paulo? É uma alegria e uma honra e... Me desculpa, viu, Zé, mas ela é minha irmã. Ah, Que chique! é isso Que aí. honra, né? Que emoção. honra, que honra. Então, Jade, desde os 15 anos você dá aula de yoga, como é que é isso? Pois é, Zé. O Paulinho, né, já sabe um pouco aí da história. O que acontece? Eu, na realidade, antes dos 15, né? Já iniciei antes dos 15 anos, porque minha mãe grávida já era professora de yoga. Então, ao longo da gestação dela, ela já dava, né, aula de yoga e durante toda a gestação estava lá junto dela. Quando nasci, e chegava o momento da amamentação, eu, no relaxamento, quando maiorzinha, né, subia para mamar, bebezinha meu pai trazia, enquanto ela dava o relaxamento, eu mamava. Então, ao longo de toda, né, essa primeira infância, bebezinha, participava das aulas de yoga. E minha mãe também ministrava aulas para crianças. Então, quando ela tinha as turminhas de yoga, eu participava quando criança das aulas de yoga. E na adolescência, quando chegou aquele momento de me rebelar, né, daquela revolta natural, né, de um encontro assim comigo genuinamente, né, sem influência paterna e materna, enfim, que acontece aí na adolescência, que eu fui me rebelar. Minha mãe sofre um acidente e quebra o joelho em várias partes, e ela precisa ficar acamada, e quem a substitui nas aulas de yoga? Eu e o Paulo. E desde então eu nunca mais parei de dar aula de yoga. E tô até hoje nessa estrada com 43 anos, ministrando aulas de yoga aqui no espaço, né, no Núcleo Cultural Manu. Sim. Ao longo da pandemia eu fiz lives toda segunda-feira à noite. Vocês podem, né, pessoal que está assistindo a gente, acompanhar essas aulas no YouTube do Núcleo Cultural Manu. Então, nem na pandemia eu parei. E quando eu parei de praticar yoga, assim mesmo, foi no último ano do curso de psicologia. E foi uma coisa muito ruim ficar sem praticar yoga, enfim. O yoga faz parte da minha vida esse tempo todo. Sim. Então, e junto com o yoga veio a psicologia. Como que você escolheu fazer psicologia? Sim, novamente foi um presente, né, que esse espaço, né, dos meus pais e que a gente trabalha aqui com eles, o Núcleo Cultural Manu, me deu. Aqui no Núcleo, algumas pessoas já trabalharam com a gente e uma psicóloga já trabalhou aqui com a gente, Meirinice, uma querida, assim, tenho muito respeito e amor por ela, porque ela foi uma das pessoas que me inspiraram, né, a fazer o curso de psicologia por conta da escuta que eu recebi, do olhar atento e da escuta e do acolhimento que me foi dado num momento muito complicado que eu estava vivenciando, também ali no período da adolescência, pré-adolescência, adolescência, que foi quando ela trabalhou aqui conosco. E eu necessitava naquele momento difícil mesmo, naquela dor, de um amparo mais neutro, né? Porque pai, mãe, irmão, amigos, né? Tem uma certa parcialidade, né? Um movimento ali também de educar, né? Pai e mãe também tem esse movimento de educar, e isso mesmo, né?
E eu precisava de um olhar um pouco mais neutro mesmo e ao mesmo tempo muito acolhedor, assim, olhando o meu lado, assim, não com a parcialidade, mas assim, exclusivamente, né? Porque o contexto é olhado, lógico, mas cada um tem um papel muito específico na vida da gente, na família, e na vida afetiva, na vida social, e não é imparcial. E tudo bem, não tem que ser, não, né? Sim. A gente se envolve emocionalmente e troca, né? E dá pitaco, Sim. né? E o olhar do terapeuta, do psicólogo, é um olhar muito, assim, acolhedor, muito amoroso, muito empático, mas ao mesmo tempo com uma imparcialidade no sentido de um não julgamento. Isso. Sim, mas Sabe? o yoga, a gente pode dizer que você já sabia desde bebezinha, né? Mas a psicologia, você já tinha essa vontade ou isso veio depois, assim? Então, era uma profissão que me encantava, mas passou a ser a profissão do desejo, da escolha, nesse momento especial com essa terapeuta, né? Com essa Sim. psicóloga, com a Merinice. E eu, assim, ainda titubeei um pouco no período da adolescência, porque eu gosto muito de arte. Sim. Eu gosto muito de fotografia, gosto muito de decoração. E surgiu a oportunidade, assim, uma luzinha de fazer design na UENG. Então, eu fiquei na dúvida, faço ou não faço, faço ou não faço, vou tentar, porque é uma universidade pública e é um curso que eu imaginei que eu fosse gostar muito, enfim. Prestei vestibular e passei em design. E cursei até o 5º período. Mas nessa trajetória, muitas coisas aconteceram, incluindo algo muito sério, assim, na minha vida, que foi um acidente de carro, e eu quebrei o pescoço. Nossa. Então eu quase passei dessa para uma outra experiência, né? E isso mexeu muito comigo do ponto de vista emocional, né? Porque foi um risco, assim, eu quase morro mesmo, né? Porque ia parar um movimento involuntário, né? Diafragmático, eu ia parar de respirar, né? Ia ter parada respiratória. E isso, né? Me chamou muito para o que eu realmente queria nessa existência, qual era a minha tarefa nessa jornada da vida, né? E eu me recuperei, né, bem, graças ao yoga, ao reiki e ao reset. Eu recebi esses 3 benefícios ao longo do processo, né, de recuperação da fratura. Reset é um trabalho feito com articulação temporomandibular. Eu acho que vale a pena um dia depois uma conversa sobre isso também. O Paulo é terapeuta de reset. Yoga, na época eu estava fazendo uma 2ª formação em yoga com o Bhaktidasa, o professor Fabiano, em Hatha Yoga, que é um ser de luz também, professor Fabiano. Um grande beijo, Bhakti. Tenho muita honra de ter feito o curso de Hatha Yoga com ele. Na ocasião, eu estava fazendo esse curso de formação. Eu estava cursando design e fazendo o curso de formação em Hatha Yoga. Eu já tinha a formação com a minha mãe em Ashtanga Sadhana, né, que é a linha que a gente dá aula aqui no Manu, e eu quis experimentar uma outra linha de yoga e fiz esse curso. Então, na ocasião, eu fazia o curso, o Bhakti também é terapeuta reset, ele fazia o reset em mim, e nós temos uma grande amiga e querida, Isa Pato, artista plástica maravilhosa, jornalista e reikiana, e ela fez o grande carinho, imenso carinho de vir à nossa casa, né? Hoje casa dos meus pais, né? Diariamente, ao longo de um bom tempo, fazer o reiki em mim. E eu vivenciava momentos de paz e cessava a dor. E eu, assim, adormecia profundamente com o reiki. Então, eu hoje não preciso fazer cirurgia, porque geralmente eles quando a pessoa sofre esse tipo de fratura, eles emendam a primeira cervical, né, da base do crânio, com a C2, né, com a cervical 2, e a pessoa perde 50% do movimento do pescoço, de tanta dor que ela continua a sentir mesmo depois da recuperação da fratura.
E eu não precisei fazer nada. Cessou a dor. Fiz fisioterapia também, gente, maravilhoso. Fisioterapia, acompanhamento com ortopedista, maravilhosa, medicina. Então, foi um conjunto de coisas, né? Aí, Dr. Fernando Flávio, o ortopedista que me olhou, maravilhoso. Né? Então, assim, foi assim, um conjunto de fatores que me auxiliaram nessa recuperação. Houve uma recuperação física. Eu vinha sendo também acompanhada na ocasião por uma psicóloga maravilhosa, que foi outra que me inspirou, Maria Lúcia Chimelli, sensacional, linda de viver, que foi a celebrante do meu casamento, inclusive, e ela também me ajudou muito nesse processo, porque mexeu muito comigo. Mas eu continuei com o design, tentando, e fui levando, até que em 2001 eu já estava cursando o 4º período de design. Eu engravidei do meu querido João, meu filho, hoje com 20 anos, vai completar 21. E aí, de novo, né? Primeiro foi a chamada da morte, depois a chamada da vida, né? Com Sim. a chegada da gravidez. Só a gravidez já seria uma mudança e tanto, né? E ainda passar por isso tudo aí, né? Sim, foram assim, foram acontecimentos sucessivos. Esse acidente aconteceu em 1999, né? E o nascimento do João em 2001. Foi pequeno, foi curto o intervalo entre uma coisa e outra. E aí foi o pontapé. Aí eu falei, não, eu acho que eu não tô no lugar certo, eu já não estava feliz no curso, a gravidez estava demanda muito, né? Muita dedicação. E na ocasião, eu já estava muito mexida com tudo que aconteceu, e aí eu fiz cursinho, passei no vestibular e tentei cursar design, psicologia e tentando cuidar do João. Não foi possível abrir mão do design e seguir com a psicologia, e foi a melhor escolha que eu fiz nessa vida, assim, do ponto de vista profissional. Né? Graças a Deus, né? E, assim, Sim. o yoga tem um aspecto muito forte, né? Primeiro que yoga rejuvenesce, né? Que você não parece nem ter 33 anos, quanto mais a idade que você falou, né? E a luz na sua aura e tal. Mas aí dentro dessa mudança, né? Desse redirecionamento, com todas essas ajudas, como que foi a sua história com a psicologia desde a formação acadêmica? Assim? Sim. A minha trajetória na psicologia foi, assim, maravilhosa. Eu não tenho nada a reclamar, exceto a estatística, que é a parte da matemática dentro da psicologia, né? Enfim, tô brincando. Até a estatística foi tudo muito importante, né? A minha experiência ao longo do curso foi sensacional, porque eu tive a oportunidade de encontrar seres maravilhosos, assim, Eucípio da Cunha Lobo, né, que hoje dá o nome ao DA da psicologia. Eu cursei psicologia na PUC, Minas, que é um curso maravilhoso, com viés, eu não sei hoje em dia, mas na época que eu cursei, a PUC ela tinha um viés muito psicanalítico, e eu gosto muito da psicanálise, me apaixonei pela psicanálise. E, né, o Eucípio, por exemplo, não é psicanalista, a disciplina não era, mas é um ser de luz, não está mais entre nós, infelizmente, mas eu tive o privilégio de ser monitora do projeto dele, eu vou contar um pouquinho depois, mas antes, porque foi lá no último período do curso, né, que foi no último ano de curso, nos 2 últimos períodos, foi no último ano de curso, que foi quando eu não pratiquei o yoga, eu vou chegar lá. Mas Eliane de Andrade, Eliane Múcio, Eliane Ferreira, né? Muita gente boa, assim, que eu tive a oportunidade de encontrar, de beber da fonte de conhecimento dessas pessoas, né? Então eu considero que minha formação na PUC foi muito privilegiada. Fora as pessoas, os colegas que eu tive a oportunidade de conhecer, eu fiz muitas amizades ao longo do curso de psicologia.
Sofri muito ao longo do curso de psicologia, porque a gente questiona muitas coisas, né? Questiona a nossa própria existência, o sentido das coisas, né? Desconstrói, constrói, desconstrói, constrói, né? Você é o primeiro paciente de seu mesmo, seria assim? Eu acho que é um processo autoanalítico, né? Sim. Assim, porque é inevitável, né? Os professores sempre pontuam isso pra gente. Não viajem, vocês vão achar que vocês têm todas as patologias que a gente vai, né, ministrar aqui, mas não é bem assim. Eles recomendam que ao longo do curso e depois de formados a gente também tenha, né, que nós também sejamos acompanhados por um psicólogo, né, façamos terapia ou um psicanalista, né, num processo psicanalítico, né, seja em qual abordagem, né, for, que a gente tenha esse acompanhamento, nós também, né, nos submetamos a esse processo, né, de terapia, enfim. E prosseguindo, né, tive ali encontros maravilhosos, né, pessoais e acadêmicos, enfim. Cresci muito como pessoa. Eu acho que todo mundo devia ter a oportunidade de passar por um curso superior nessa vida, né, ter esse acesso a isso, né. Eu sei que é um privilégio, né, que eu tive, né, e sou muito grata, né, aos meus pais e à vida por ter tido esse privilégio, né, de ter tido condição de cursar não só um, mas dois, né, quase dois, né, cursos superiores, enfim. Então, e aí, prosseguindo, né, passei lá, foram 5 anos e meio, porque eu estava no período noturno, no curso, né, durou 5 anos e meio, e no último ano do curso eu fiz parte do projeto de atendimento aos alunos da PUC, atendimento psicoterapêutico aos alunos da PUC. E foi, assim, sensacional, porque era sob supervisão da Ana Maria e do Escípio da Cunha Lobo. E foi, assim, de grande aprendizado. Foi nesse projeto que eu fiz atendimento às pessoas, ao público com surdez. Então, assim, foi de um crescimento de alma, sabe, para mim. E uma experiência profissional tão enriquecedora, né, tão valorosa, que eu só tenho a agradecer. E aí o que acontece? No último ano, né, de curso, eu fiquei, né, por conta do curso, e à tarde eu ia para a monitoria, eu ia para a clínica, porque eu também era estagiária do projeto que eu era monitora. Eu também atendia os alunos, né, da PUC e era monitora do projeto, né, tinha a parte burocrática também, participava das orientações, né, junto com o meu querido amigo Hugo, né, que era o meu companheiro de monitoria. Abraços para você, Hugo, também. Enfim, foi uma experiência muito enriquecedora, exceto porque, como eu não tinha tempo, eu passava o dia inteiro, chegava muito exausta, e tinha a demanda do meu pequenino João, na época pequenino, né? Que foi em 2006 isso, que foi o ano da minha formatura. Parte, né? Foi o ano da formatura, que foi no meio do ano que eu me formei. Eu não pude praticar yoga, nem praticar, nem dar aula. Que falta que me fez esse yoga em vários aspectos, não só no aspecto psíquico, emocional, porque traz muita serenidade, calma, concentração, a prática do yoga, qualidade do sono, mas também do ponto de vista físico, né? Porque eu passava muito tempo sentada, então dores que eu desconhecia. Pra quem fazia desde neném, né? Eu desconhecia algumas dores, pô, ficava dor no pescoço, né? Exceto por causa da fratura, né? Sim. Mas depois que eu me recuperei, eu não tinha dor de tensão no pescoço, por exemplo. Eu não sabia o que era isso. Eu descobri, né, assim, lá com 20, eu já tinha 26 anos, né? 27 anos, quase. Eu descobri o que era dor, assim, dores que pessoas reclamavam, né, há muito tempo, porque eu não fiz yoga, não pratiquei yoga, mas foi tudo muito importante, inclusive para saber como é ruim ficar sem praticar yoga.
E foi uma experiência, voltando para a psicologia, foi uma experiência riquíssima, gratíssima, assim, eu só tenho a agradecer, assim, por essa trajetória maravilhosa. Pegando um gancho aí de você ficar 1 ano sem yoga, como que você vê psicologia e espiritualidade? Você acha que caminham juntos? É importante para o indivíduo se questionar o que está fazendo aqui, para onde vai, de onde veio? Como que você vê isso? Que pergunta difícil. Sim. Vamos lá. Vai de cada um, sabe, Zé? A espiritualidade é algo muito importante, Sim. né? Haja visto, eu tive né, falando assim, né, da minha trajetória como profissional, né? Sim. Eu tive ali afastada desse aspecto da espiritualidade, bem assim, ligada à parte científica e pragmática e empírica, né? Com o olhar bem, né, no caso da psicanálise, assim, que não olha, né, tanto não olha essa parte, né? Eu queria deixar claro que não é ruim isso, né? Eu acho que cada abordagem, cada esfera de conhecimento, né, vai olhar para o sujeito de uma forma e cada uma delas tem o seu valor e esse valor Sim. é grande, né? Mas o que acontece? Eu tive essa formação bem psicanalítica na PUC e aí, ao longo, né, da minha experiência como psicóloga, né, recém-formada e fazendo os atendimentos ali no projeto, e aí eu já abri um pouco mais o olhar no sentido da empatia, de uma aproximação maior com o meu paciente ou cliente, pode ser chamado das duas formas. Eu já tive uma abertura maior nessa monitoria, porque ela tinha o viés humanista, ela tinha o olhar da abordagem humanista e fenomenológico existencial também. As duas abordagens conversavam nesse projeto. E aí, Zé e Paulinho, eu nessa caminhada e tendo como a minha primeira profissão e a minha raiz familiar, né, tendo aí 2 mestres como pais, né, porque eu me sinto privilegiada, né, por ter a Milange e o João, né, esses seres de luz, né, Paulinho? Vão Que estar aqui com a privilégio, gente né? também daqui uns dias, né, Paulo? Isso Pois mesmo. é, gente, vocês não conhecem essas fofurezas. E eu senti esse terreno, né? Aí falando pessoalmente, né? Um pouco árido para mim, né? Eu senti um desejo de olhar mais para esse aspecto que não era visível. E aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de extensão em psicologia transpessoal, que é chamada da quarta força, né, da psicologia. A primeira é a psicanálise, a segunda a psicologia behaviorista, a terceira humanista e a quarta a psicologia transpessoal, que tem uma proposta de um olhar não só para esse campo físico, fenomenológico, mesmo aqui visível, mas para o metafísico, né? Então, o Maslow, que era humanista, já olhava para essa parte da espiritualidade, já dava mais ênfase à parte da espiritualidade, né? É uma psicologia do século passado, né? Que surgiu no século passado, por volta dos anos 60, a psicologia transpessoal. E o Stanislav Grof, que foi também um dos teóricos da psicologia transpessoal, com as experiências dos estados não ordinários de consciência, né, provocados por algumas substâncias também, né, na época, e por respirações, inclusive uma bem famosa que é a holotrópica, que tem total a ver com a psicologia transpessoal. Eles viram a importância de acolher esse olhar para o tratamento do sujeito, para o olhar do sujeito, né? Mas se a gente for ver, todo mundo, aliás, todo mundo é muita gente, desculpa, gente, não pode generalizar, não. A maioria dos seres humanos, né,
tem alguma ligação com o transcendental, seja numa religião formal, né? Ou no judaísmo, ou no catolicismo, ou no espiritismo, ou nas religiões evangélicas, neopentecostais, né? Seja por um viés particular, individual, ritualístico próprio, né? Fé na natureza, né? No sol, em meditações, né? Uma ligação com o transcendental via um processo meditativo, no próprio yoga, que tem uma ligação com o hinduísmo, que é uma religião. Então, a humanidade está permeada disso, né? Então, é um olhar necessário, né? O olhar para a espiritualidade é um olhar necessário, entendendo espiritualidade como um processo individual de encontro com aquilo que eu não sei explicar, com o grande mistério, né? E também com essa comunhão que eu tenho com o outro e com a minha fé, seja num espaço ali ligado a uma instituição religiosa, né? Tanto que a Organização Mundial de Psiquiatria tem uma seção responsável por saúde mental e espiritualidade, inclusive presidida por um brasileiro aqui de Minas. Então, assim, o olhar para isso é fundamental, porque traz para muitas pessoas, não que o ateu não terá essas perguntas, terá com certeza, né? De onde vim, para onde vou, né? Claro. E o religioso e o espiritualista também. É uma pergunta que você fala, né? Que a gente se faz aí. Todos nós temos. Isso independe da questão da espiritualidade. Isso é do ser humano mesmo. Esse questionamento, essa busca por autoconhecimento. Independente do que ele acredita ou não. Né? Exatamente. Então, isso independe da fé, independe da espiritualidade, penso eu, né? E a espiritualidade, né, nos estudos, né, das neurociências, na neurociência, perdão, ela traz, né, vários estudos vêm sendo feitos nesse sentido, apontando o quanto que a prática, né, no cotidiano de ritos de fé, seja indo numa igreja, ou fazendo meditação, ou orando, rezando, né? Traz ao sujeito saúde mental, traz organização, apaziguamento, sentimento de pertencimento a uma comunidade, a crenças, né? Mas eu penso, né? Eu acho que é importante pontuar aqui também que o profissional da área da saúde mental, seja psiquiatra, psicanalista, psicólogo, deve ficar também atento se não há aí um atravessamento negativo da questão dogmática em relação a esses tratamentos, né? A necessidade, por exemplo, de uso de medicação, ou a própria necessidade de um acompanhamento psicológico, que muitas vezes esses dogmas, né, que são essas, né, leis aí, enfim, ou do Corão, ou da Bíblia, né, ou de crenças, qualquer uma, né, qualquer crença, diga, não precisa usar medicação, né, não precisa fazer terapia, o que te cura é Deus, né. Eu acho muito sério isso, muito grave. Sim. E eu acho que o profissional da saúde mental ele tem que observar isso, porque essas esferas, né, esses lugares aí esses saberes, eles não precisam divergir. Um não nega o outro, não precisa um não precisa negar o outro, pelo contrário, eles devem conversar. Sim. Se complementar, né? Eles se complementam, eles andam juntos, né? Ou não, né? Quem não acredita em algo, não tem uma religião, acredita em Deus, não tem religião, não acredita em Deus, não tem religião, enfim, né? Baguncei tudo aqui, mas enfim, independente, né, da crença do sujeito, né? Esses tratamentos, eles são, eles acolhem, né, qualquer pessoa de qualquer fé ou sem fé, e
por isso que não precisa brigar, né? Como a gente, né, falando agora estritamente da psicologia, né, que nosso conhecimento, né, como é que eu vou dizer? Campo de atuação? Não, a nossa atuação, ela é orientada, né? O nosso norte são os direitos humanos, né? Então eu não vou exigir do sujeito que ele acredite em nada. Aliás, o psicólogo não fica nesse lugar de exigir nada de ninguém. Tipo, é um embasamento, né? Assim, que norteia. Mas os direitos humanos, eles nos dão um chão, né? Então, não deve haver, por parte do psicólogo, nenhum julgamento em relação àquele sujeito que procura o trabalho do psicólogo, né? Mas a gente pode fazer essa conversa, né? Se há uma procura daquele paciente, daquele cliente, por uma psicoterapia com essa abordagem, né, no caso a transpessoal, ele já sabe que é abordada esse aspecto, né, da espiritualidade nas técnicas utilizadas na psicologia transpessoal. E quais são essas técnicas? Assim, poderia exemplificar? Claro. Então, nós fazemos trabalhos com mandalas, por exemplo, né, que é uma técnica que é muito utilizada no Tibete, né, nos templos budistas, mas foi utilizada também por Jung. E é um trabalho que traz um contato muito profundo com os conteúdos inconscientes através da projeção gráfica. Então, é como se a gente projetasse naquele círculo que nos remete, né? O círculo remete ao self, né? Como diz o Jung. E ele nos convida a projetar ali conteúdos muito profundos, né? Conteúdos inconscientes mesmo, porque como é gráfico, né, como é uma projeção, como é desenho, e eu uso com liberdade as cores e as formas, né, através da interpretação do psicólogo, o sujeito pode ter assim clareza em relação a questões emocionais, e para além de ser uma técnica interpretativa, para eu elucidar o meu paciente a respeito de questões que vêm acontecendo, né, que vêm se passando ali nesse nível mais profundo, é uma técnica de tratamento, né? Os mandalas tratam a pessoa, né? Eles têm essa eficiência na medida que, né, ele pratica o desenho do mandala terapêutico, é diferente do mandala geométrico de colorir mandala, né? O mandala de tratamento, ele é um mandala livre, a única referência que você tem é o círculo, tem um material especial, né, que você usa, específico, perdão, não é especial, específico, e ele coloca ali naquele papel, né, com o círculo como referência, murmurinhos e tagarelices mentais que ajudam, inclusive, né, a prática do mandala terapêutico é muito eficiente para tratar sono, né, insônia, né, para ajudar na qualidade do sono. E tem também, né, você pediu para exemplificar, exemplifiquei uma, né? Tem também o sonho acordado dirigido, que é uma técnica de visualização criativa, de complementação de cenas inacabadas, né, entre aspas, inacabadas assim, mas cenas difíceis, de momentos difíceis que o sujeito passou, ele revive aquela cena e complementa de uma forma que trará a ele apaziguamento. Tem o processo de cura da criança ferida, o processo de cura do bebê, processos meditativos, respiratórios. É muita coisa bacana. A cura do feminino é muito legal, do masculino, né? Interessante. É muito interessante. É uma dúvida que eu tenho, sempre tive assim, qual que é a diferença entre psicólogo, psiquiatra? Eu ouvi mais cedo você falando da psicanálise, né, e tal. Ah, sim. Você poderia pontuar pra gente aí qual que seria a diferença? Eu sei dos três, acho que tem mais, né?
psicólogo, psiquiatra, psicanalista, tem mais? Não? Não, acho que é. É os 3 mesmo, né? Sim, sim. É uma dúvida muito comum, viu, Zé? Né? Eu acho legal. Boa pergunta. Vamos lá. Então, o psicólogo, ele tem formação acadêmica, né? Para ser um psicólogo é necessário que você curse o curso de psicologia, né? É uma graduação em psicologia que dura por volta de 5 anos, 5 anos e meio. Algumas faculdades acho que duram até 4 anos, salvo engano. Né? E durante o curso de psicologia, você faz estágios ao longo do curso todo. Então, você se prepara, né, para fazer atendimentos em assim, várias áreas, porque tem várias áreas dentro da psicologia de atuação, né? Várias áreas de atuação dentro da psicologia. E no último ano de curso, você escolhe o direcionamento da sua área. Então, tem a psicologia clínica, psicologia social, psicologia educacional e psicologia organizacional, que é a psicologia para trabalhar em gestão de pessoas, né, recursos humanos. E o psicólogo, ele não, né, o psicólogo clínico e nenhum outro psicólogo em nenhuma outra área da psicologia pode prescrever medicação. Essa é a psicologia, bem resumidamente. A psicanálise, ela não é necessário para se tornar um psicanalista o curso superior. O curso de psicanálise é um curso livre e você não necessariamente precisa ser psiquiatra ou psicólogo para ser psicanalista. A pessoa pode ter qualquer formação, desde que ela faça o curso de psicanálise, e no curso de psicanálise você precisa ser analisado, então você precisa passar por um processo de análise, você precisa fazer atendimento sob supervisão de um psicanalista já formado e a parte teórica. E também o psicanalista, se ele não for médico, ele não pode prescrever medicação. E o psiquiatra é um médico. É uma residência dentro da medicina. Então, a pessoa se forma em medicina e depois faz a residência em psiquiatria. E o psiquiatra é quem pode receitar medicação. Legal. Eu queria que você falasse pra gente também, Jade, sobre a depressão. Para as pessoas que estão vendo, como que a gente identifica na gente mesmo ou em algum parente ou algum amigo que a pessoa possa estar iniciando uma depressão ou já esteja, e qual que é a importância de procurar ajuda, né? Ao sinal de depressão. Claro, claro. É muito sério mesmo, Zé. O processo depressivo, ele pode ter uma raiz genética. Então, uma coisa importante já de antemão, que eu acho que pode ajudar muito na identificação, é se tem algum parente próximo com esse quadro, né? Então, se pais, avós tiveram ao longo da vida algum episódio depressivo, isso já aponta uma certa tendência. Não é determinante, mas aponta uma certa tendência. E distinguir a tristeza do processo depressivo, né? A tristeza é um sentimento que tem algo como princípio, né? Como que motivador desse sentimento. Sim. Então, um luto, o término de um relacionamento, um adoecimento de algum parente ou o próprio adoecimento, e outras coisas que nos deixam tristes, né? A tristeza não é uma doença. A tristeza é um sentimento natural, que denota uma maturidade até, né? Eu não fico enraivecido, né, com raiva daquela situação, que é uma situação que me traz um momento mais de introspecção, de silêncio, ou de querer contar para o outro e desabafar com o outro, ou com um terapeuta, né, com um psicólogo, enfim. É um sentimento passageiro.
quando a tristeza tem uma duração, né, muito grande, é difícil porque essa régua não tem uma régua fixa, né? Tem gente Bem que subjetivo, é né? muito próprio, muito subjetivo. Então, assim, pessoas demoram um pouco a sair daquele estado, né, de tristeza, outras passam com mais tranquilidade, mais rápido, né? Mas quando é insistente e aquilo passa a afetar o meu sono, o meu apetite, a minha vontade de trabalhar, de fazer as atividades dentro de casa, de me relacionar. Ou seja, quando aquele sentimento está duradouro demais e atravessa o meu cotidiano, atrapalha, né, me atrapalha a realizar as minhas tarefas, tem alguma coisa acontecendo. E o processo depressivo, ele não se configura só na tristeza, na prostração, né? Assim, naquele perfil triste, né? Que é ficar na cama, não querer fazer nada, o sono excessivo ou a falta dele. Mas a depressão, ela também pode se configurar no mau humor, na irritabilidade, na falta de paciência, assim, exacerbados, assim. Pessoa que é sempre mal-humorada, sempre tá com a cara ruim, sempre dá patada, tem alguma coisa acontecendo com ela, né? E pode ser também um sinal, um sintoma de um processo depressivo. E a ansiedade nesse inteirinho? Porque, assim, eu pelo menos ouço muito, tem até uma coisa que eu já ouvi, não sei se outras pessoas falam também, que a ansiedade seria a preocupação com o futuro e a depressão com o passado. Isso faz sentido? Não tem nada a ver? Então, tem algum sentido, né? Assim, eu acho que é um pouco mais amplo, né? Mas sim, né? Tanto que as meditações, né? Elas ajudam muito no processo, tanto depressivo quanto no processo de ansiedade, porque é um exercício do presentificar-se, do estar no eterno aqui e agora, né? Mas a ansiedade a ansiedade é um estado natural, assim. Se nós temos um determinado grau de ansiedade que é positivo, vamos dizer assim, que é aquela energia de fazer as coisas, que aquele futuro, que aquele pensar no futuro é saudável. Até porque se a gente não preocupar com nada, não faz nada. Né? Exatamente, eu preciso projetar um pouco, né? Me movimentar em direção a um plano. Então eu tenho projeções futuras, eu desejo isso, eu desejo aquilo, eu quero fazer tal coisa, né? E esse sentimento de ir lá, né? De vontade, de volição, ele tem um estado ótimo ali de ansiedade. É a mesma coisa da tristeza. Quando extrapola, quando fica demais, eu não dou conta de viver agora, eu só consigo pensar mesmo naquilo que eu tenho para fazer. Eu tô aqui, quero fazer outra coisa, aí eu vou e faço outra coisa, quero fazer outra, né? Quando há um incômodo naquele lugar onde nós estamos muito agudo, né? A ponto de eu não conseguir ficar nesse lugar. Contínua, né? De uma maneira. Exatamente. E que passa a nos angustiar, porque passa a ser insuportável, aí eu já, né, caminho para o processo patológico de um transtorno de ansiedade, por exemplo, né, transtorno de ansiedade generalizado, que aí pode acometer, inclusive, o corpo. Eu passo a ter sintomas no corpo, tamanha a minha quantidade de ansiedade, né? Tamanha a minha ansiedade, ela abarca meu corpo. Então, eu faço sudorese nas mãos, nos pés, dispara meu coração, né? Eu não dou conta de ficar em mim, né? E aí é o caso de procurar, assim, como na depressão, ajuda profissional, né? Ou um psicólogo, um psicanalista, ou mesmo um psiquiatra. E qual que é, assim, você falou desse limiar, né? Por exemplo, a síndrome do pânico é um estado muito agudo de ansiedade? Tem também, né? A síndrome do pânico, ela tem ali um disparo de adrenalina que tem a ansiedade, mas tem o medo juntos. Porque a sensação do sujeito na síndrome do pânico é de morte iminente. Então, ele
tem sintomas no corpo, né, parecidos com o do transtorno de ansiedade generalizado, que é como, por exemplo, se ele tivesse tendo um infarto. Então, ele sente dores assim, muito fortes no peito, tonteiras, taquicardia. A sensação, né, da pessoa com síndrome do pânico é de que ela tem certeza que ela vai morrer. Né? Então, é muito avassalador. Pode começar com um processo de ansiedade agudo, né? Com estresse agudo também, né? E aí a gente vai ver que o estresse pode ter a ver com um episódio, né, muito grave que aconteceu na vida dessa pessoa, uma perda, né? Ou um episódio traumático que pode desencadear isso. Né? Aí o que desencadeia cada uma dessas coisas são inúmeras, né? Assim, aí por isso que tem que ser olhado por um profissional, porque a gente precisa ver qual é o início causas, né? Isso, qual é o início desse processo patológico, né? O que fomentou, né? O que iniciou e o que acabou fazendo com que desencadeasse esse processo, né? Aí caso a caso. Sim. E aí, Paulo? Sim, tranquilo demais. Que professora de yoga, psicóloga. E ela também é cantora, canta bem demais. Inclusive, nós nos apresentamos lá algumas vezes lá na Semana da Clínica, né? Isso, na PUC. Ainda foi assim uma como é que eu vou dizer? Um caldeirão cultural, aquele curso de psicologia. Com os sarais do Escípio, da Eliana Ferreira, e os eventos promovidos pela Eliane de Andrade, né? Incluindo a Semana de Psicologia, eu e o Paulo, né, nos apresentamos lá, né, Paulinho? Enfim. Então, Jade, nesses últimos 2 anos, eu acho que a gente só fala sobre a mesma coisa, né? Mais de 2 anos, inclusive, né? Como que rir pra não chorar. Pois é, como que você vê, assim, como psicóloga, o efeito desses últimos 2 anos e meio aí, no geral, nas pessoas, né? O mundo tá aí cheio de... Cada dia uma notícia boa melhor que a outra, né? Mas, assim, como que você vê isso e como que você acha que a gente pode, no dia a dia, na medida do possível, né? Tentar se assimilar essas coisas sem sofrer tanto, assim. Foi na realidade, esses impactos, né, Zé, Paulinho, assim, a gente ainda tá vendo. Talvez a gente ainda não consiga mensurar, porque a gente não saiu completamente da pandemia, Já né? tá lá a gente dentro ainda tá. As coisas estão melhores. Graças a Deus, a ciência, a vacina, viva o SUS. Graças a Deus. Viva o SUS. Né? Vamos tomar a vacina aí, né? Virar jacaré. Mas, enfim. Mas acho que a gente ainda está no processo de ver os desdobramentos disso, tendo em vista que nós estamos vivenciando a pandemia, né? Mas, óbvio, a gente já sente e sentimos nós todos, não só meu olhar como profissional da área de psicologia, mas falando do ponto de vista pessoal, a gente já sentiu a morte aqui, né? Eu acho que só o fato de todos nós, pela primeira vez, não podermos, né, e com toda razão, sair de casa, né? Passarmos aí quase um ano, mais de um ano, morrendo de medo de morrermos. Perigo real de morte mesmo. Esse perigo de morte iminente, né, essa sensação de morte iminente é avassaladora, né? Então, acho que não há um ser vivente nesse planeta que sentiu, assim, profundamente esse momento, né, que a gente atravessou, né, em 2020 e 2021 e estamos atravessando. Então, quem não desenvolveu, assim, né, alguma, não necessariamente alguma patologia, mas algum estado emocional de tristeza, de medo,
tava em outro Tá em planeta. outro planeta. Angústia. Né? Angústia, né? Receio. Né? Eu acho, assim, engraçado não seria a palavra, né? Mas eu adoro ficar em casa. Gosto muito de ficar em casa. Mas quando você é obrigado a ficar assim também, né? É obrigado pelas circunstâncias, lógico. Igual todo mundo ficou. No início eu, assim, não, que bom, vou ficar em casa, tá ótimo. Só que depois a gente, né? O ser humano quer sair, enfim. E acho que a gente viveu isso, né? Essa coisa também de saber que eu não tô em casa só porque eu quero, né? Por causa das circunstâncias da doença, eu tenho que ficar. E lógico que a gente ficou e tinha que ficar mesmo. Exatamente. Isso é uma das coisas assim que eu acho que cada um daqui uns anos, né, vai olhar para trás e vai ter uma história para contar do que viveu nesses anos aí, né? Mas foi muito forte, né, o que aconteceu. Muito. Tá acontecendo ainda, estamos, né, ainda. E assim, da gente desenvolver assim, a compaixão, né? Em relação às pessoas que estão ao nosso redor, assim, né? No nosso país, no planeta. Porque a gente vive uma cultura de consumismo, de ficar aceleradamente consumindo informações, imagens, ou até bens materiais. E enquanto no nosso país, por exemplo, foram centenas de milhares de pessoas, né? Quase 670 mil pessoas que morreram, outras que voltaram a padecer, né? Da ausência do alimento e tal. Sofrimento das famílias, das né? famílias, que perderam as pessoas. as famílias enlutadas, né? Então, assim, além da gente ter que... A gente precisou olhar mais pra gente, pras nossas sombras, nossas dificuldades, mas a gente também ter consciência de que estava tendo um sofrimento à nossa volta, né? Por isso que eu acredito que eu queria aproveitar para perguntar para a Jade, para você, querida irmã, como que foi o desenvolvimento do seu trabalho como psicólogo no atendimento online, na dificuldade de poder atender as pessoas presencialmente, né, até quando foi liberado agora há poucos meses, né, mais recentemente. Como que foi esse trabalho de levar essa escuta, essa orientação nesse momento de angústia para essas pessoas que estavam em casa, assim? Boa pergunta. Que acabou se tornando a modalidade que eu venho atendendo recentemente. Assim, a maior parte dos meus atendimentos vem sendo online depois da pandemia, que foi um recurso maravilhoso, né? Mas, óbvio, teve o processo de adaptação, né, dos atendimentos presenciais para o online. Um prejuízo nesse sentido, porque as pessoas elas estavam todas dentro de casa e muitas delas não tinham privacidade para fazer as sessões, então os tratamentos, alguns foram interrompidos, né? Aquelas pessoas que não podiam ser tratadas online tiveram num momento que era muito necessário o processo psicoterapêutico, interrompido. Foi duro, foi muito difícil essa parte. Outras tantas começaram o processo psicoterapêutico a partir da pandemia, porque tinham acesso ao atendimento online. Então, muitas prosseguiram, que já eram meus pacientes, prosseguiram, outros começaram e outros tiveram que interromper. E foi assim muito, muito... E que bom que teve esse recurso, né? Porque foi um momento muito necessário, né? Eu pude também fazer a minha própria psicoterapia online ao longo da pandemia, porque houve aí um processo de driblar as minhas próprias questões, porque eu estava vivenciando aquelas mesmas questões emocionais que os meus pacientes traziam, de receio, né? Então, era administrar aqui, a gente sempre tem que fazer isso, psicoterapeuta, por isso que é importante o psicoterapeuta participar de um processo ou psicanalítico, né? Ou fazendo uma análise ou fazendo uma psicoterapia, para dar conta das próprias questões, né? E saber discernir e separar ao tratar de uma pessoa. Então, foi muito importante o meu acompanhamento para dar conta dessas questões, porque eram muito semelhantes às questões que os meus pacientes traziam no que diz respeito à pandemia. Então, foi um desafio muito grande,
o trabalho como psicoterapeuta na pandemia, ainda vem sendo, né? Porque a gente ainda vem tendo desdobramentos do ponto de vista emocional disso que aconteceu, que foi muito grave, né? Muito, muito sério e sem precedentes. Então tem coisas novas aparecendo, fora as sequelas do Covid, né? Do que as pessoas vêm trazendo como sequelas neurológicas e emocionais, né? Então as pesquisas já estão começando a aparecer, estudos vêm sendo feitos a respeito de processos depressivos desenvolvidos no período da pandemia, no período quando do adoecimento com Covid-19, perda de memória, perda de atenção, déficit, né, de atenção e de memória. Então pauleira. Então foi acho que uma transformação em todos os campos, né, em todas as áreas do saber, do conhecimento, profissionais e muito fortemente na área da saúde mental. Sim. Muito mesmo. E aí, mas, né, houve aí uma abertura para essa parte do atendimento psicoterapêutico online e é perfeitamente possível. Tem as diferenças, né, entre o presencial e o online, e são realizados de forma síncrona, né, então ao vivo, né, via chamada de vídeo. É muito eficiente o atendimento online e abre espaço para o atendimento de pessoas de vários lugares do mundo, do país, né. Foi uma experiência importante do ponto de vista profissionalmente para mim foi uma experiência muito importante, assim, dura, difícil, um processo muito complicado, doloroso, mas muito importante, foi muito importante. Você já aconteceu no seu consultório de pessoas que às vezes estavam protelando essa busca por ajuda, talvez essa pandemia ter ajudado essa pessoa a procurar ajuda, que às vezes antes não tinha procurado ajuda psicológica? Você já chegou a ver isso ou não? Não. 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 Não teve. Não tive. Por causa assim, da pandemia, não. Eu não tive, né? Eu não Sim. tive essa experiência. Só para complementar, assim, né? Como que é importante, né? Independente de ser online ou presencial, né? O momento em que nós, seres humanos, precisamos de uma ajuda profissional para nos ouvir, né? E nesse momento em que nós estamos falando para aquele profissional, nós também vamos fazendo o exercício de nos ouvir. Então, assim, a escuta, né, é um grande tesouro, um grande instrumento de autotransformação. Mas como que a gente pode encontrar um conforto e uma sabedoria, um conhecimento, quando a gente vive esse processo dentro da psicoterapia, né? Uhum. Eu queria que você falasse mais um pouco, assim, da questão da escuta. Sim. Boa pergunta. Porque o princípio de tudo, né? Foi inclusive o que alimentou a minha escolha, né? Assim, me estimulou ainda mais, né? A escolher a psicologia foi a escuta atenta que eu recebi, a presença daquela pessoa, né? Daquele profissional me ouvindo com atenção e empatia, né? A escuta e a palavra. Tanto que no processo psicoterapêutico, mesmo com a abordagem da psicologia transpessoal que traz técnicas de tratamento, a prioridade é a palavra, é a escuta e a palavra. Que, como você muito bem disse, né, Paulinho? Ao falar, o sujeito se escuta, né? E ele tem aquele espaço para isso. É um espaço dedicado a ele, né? Com as pontuações, obviamente, que trazem ali, como você disse, né? Que a escuta ali, feita por um profissional, tem a peculiaridade das pontuações, né? Daquilo que o meu arcabouço acadêmico me proporcionou para levar o sujeito à ajuda, né?
algumas pontuações para trazer, na realidade, devolver a ele o que ele mesmo disse. Ele, na realidade, nós somos os nossos maiores terapeutas e curadores, né? Ninguém melhor que a gente para saber da gente, né? Então, o terapeuta, ele só ajuda, ele traz uma luzinha, na verdade, sobre o que você mesmo já disse. E, como você diz, às vezes, quando a gente está olhando muito de perto alguma coisa, a gente não enxerga, né? E como o terapeuta está de longe, ele tem um olhar um pouco menos totalmente imparcial, e mais distante, então ele dá conta de ver melhor. Ele só devolve o que o sujeito já está falando, né? E ajuda na condução, e aí nas técnicas, né? Que acessam conteúdos que às vezes a fala não traz, né? No processo psicanalítico, a proposta é ver esses processos profundos que o sujeito vivencia na própria fala, né? E como ele vai acessar isso, né? No silêncio do analista e nas pontuações raras que o analista faz. O próprio analisando tem os insights, né? Na psicologia transpessoal, a gente faz uso de alguns instrumentos para acesso desses conteúdos. Mas a preciosidade, né, dos processos psicoterapêuticos, né, da psicanálise, é a escuta e a palavra. Legal. O ouvir. Bacana demais. Então, Jade, eu acho que é isso, né, Paulo? Foi uma aula aqui de psicologia pra gente hoje, né? Foi maravilhoso, viu? A gente só tem a agradecer você, viu, querida Jade? É isso aí. Por ter vindo aqui e compartilhado conosco. É isso aí. Você tem mais alguma coisa que você queira pontuar, Jade? Falar? Não sei, alguma coisa que a gente não perguntou? Não, acho que foi muito legal, gente. Muito obrigada pelo convite, por participar desse podcast sensacional, Roda de Sansara. Muito sucesso, me senti muito honrada, viu? Obrigado. A gente que agradece a sua presença, sua gentileza aqui. E sinta-se em casa, né? Vai voltar, hein? É isso aí, com certeza. Sim, demais. Vou ficar muito feliz, viu? Isso, Jade, gratidão, viu, de coração. Muitas bênçãos para você, né? Muito obrigada. E até uma próxima oportunidade aí, né? Nas próximas temporadas, né? É isso aí, quem sabe. Belezinha. Família Goulart dando um show aí no podcast. Muito legal, gente. Valeu Obrigado demais, mesmo, demais. valeu. Tudo de bom. Isso aí, né, Paulo? Semana Isso que aí. vem a gente volta de novo. Isso aí. Daquele jeito, né? Terceiro episódio. Não vamos falar quem é ainda. Isso. Até porque a gente não sabe direito. Assim, mas é porque são muitas pessoas, entende? Então, brincadeira. A gente sabe sim, mas semana que vem a gente volta de novo, pessoal. Isso Muito obrigado mesmo. quem esteve com a gente até agora. Gratidão aí pela isso presença aí. de vocês também. É isso aí. Se esse conteúdo faz sentido para você ou para alguém que você conheça, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e continue com a gente nessa caminhada aí de autoconhecimento, abertura de consciência e vários outros assuntos. Até semana que vem. Muito obrigado. Obrigado, Jade, novamente. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu que Isso. agradeço, gente. Semana que vem a gente volta novamente, se Deus quiser. Amém. Namastê.